Agradecemos a todos que têm participado, estudado a lição conosco. Estamos aí próximo, do fim do ano. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós, na compreensão da verdade. Mas é importante a cada dia nós estarmos conhecendo mais e mais a verdade que Deus nos revela. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos conduza nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti as oportunidades que nos dá a cada dia, que Teu Santo Espírito nos conduza nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos, agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus pedimos. Amém. O tema desta semana é Deuteronômio em escritos posteriores. Então, o livro de Deuteronômio, na verdade, faz parte dos 5 principais livros da Bíblia, que foi escrito por Moisés, chamado Pentateuco, e que alguns chegam a falar sobre a Torá. Torá significa ensinamento, doutrina. E os demais livros e os demais profetas e autores sempre citam o livro de Deuteronômio. O próprio Jesus também cita várias passagens, mostrando que a validade dos livros que Deus revelou a Moisés continuam válidas. Exceto em alguns momentos que Deus diz que muda alguma coisa por outra. Por exemplo, Deus fala que o homem foi criado à imagem e semelhança dele, e devido ao pecado agora viria a morte. Se o homem comesse do fruto, morreria. Já em Apocalipse, Deus fala que um dia vai restaurar todas as coisas e que não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Então, quando Deus fala sobre determinada questão que ele diz que vai ser alterada, aí sim, nós podemos dizer que vai alterar. Mas se Deus não fala, continua tendo validade, até o momento que nós possamos ver que Deus está mudando aquela regra. E nós temos que a cada dia aprender a fazer escolhas. E Deus também faz escolhas. O sol, por que o sol é amarelo? Por que o céu é azul? As árvores, as plantas são cores verdes. Então tudo isso foram escolhas que Deus, como Criador, fez. Então quem cria define como são as coisas. Por exemplo, nós podemos ver uma variedade de formas de criaturas. Por exemplo, a mosca tem muitos olhos. Nós temos 2 olhos. Tem outros animais que conseguem mover a cabeça quase 180 graus. Então são uma variedade de possibilidades. E dentro dessa variedade de possibilidades, Deus faz escolhas. Então a gente fica pensando, Deus não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Que história é essa? A gente está entendendo mal de Deus. Deus pode tudo. Agora, dentro do tudo que ele pode, ele faz escolhas. E nós podemos ver essas escolhas na natureza e na questão também da lei dele. Em Deuteronômio 10:15 diz assim: o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles. Ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Então Deus fez escolha. Por que Deus escolheu o povo de Israel? Deus tem um propósito quando ele faz uma escolha. Deus não faz escolha sem propósito e sem sentido. Deus escolheu o povo de Israel para representá-lo em meio a tanta erros cometidos por várias nações. Mas a gente pode ver, Israel veio de onde? Veio de Abraão. Abraão veio de um dos povos, descendente de Sem, Cã e Jafé. Nós podemos ver que foi descendente de Sem. Então Deus faz escolhas. No Salmo 105, 42, 43 diz: porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão seu servo. O que é que Deus fez? Tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. Então a gente tem que ver o seguinte, que a Bíblia diz que Deus tem misericórdia para aqueles que o amam, e também tem misericórdia para várias gerações. Isso está nos mandamentos. Nos mandamentos está lá em Êxodo 20. É um dos mandamentos que Deus fala. Também Deus diz que castiga aqueles que são desobedientes. Então, assim como Deus castiga o desobediente, também tem misericórdia com aqueles que o amam. O que é que diz aqui em Êxodo 20 capítulo, Deus fala sobre imagem, que nós não devemos adorar, nenhum tipo de imagem. Deus diz: não te curvarás, no verso 5, nem ela servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então,
Se a gente tem a mania de desobedecer a Deus, essa desobediência vai sendo ensinada para as gerações, né, mais novas, e como ele diz, Deus visita essa iniquidade, né, nos pais, nos filhos e as gerações, né? A não ser que venha alguém da nova geração que aceita Deus, e aí isso é quebrado. Mas também Deus diz: faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, isso aqui é mandamento. Isso aqui não mudou, nem vai mudar. Então, a gente pode entender que Deus, né, chamou o povo de Israel, mesmo tendo desobedientes. Nós podemos ver que houveram vários desobedientes no meio daquele povo. Muitos deles morreram. Mas como Deus, né, tinha dado a palavra dele para Abraão, Deus cumpriu. Então, Deus cumpre a misericórdia deles, né, em função de alguns que amam a Deus, né? 1 Coríntios 1, 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Você pode ser um caso desse, né? Mas a gente vê, essa pessoa que não tem condição para nada, né? Mas mesmo assim Deus te usa para pregar o evangelho. Deus te usa para ajudar alguma pessoa, né, que necessita, né, de ajuda. Então Deus escolhe, né? Não é baseado em força que Deus faz a escolha. Deus faz a escolha baseado na aceitação ou não da vontade dele. Se você aceita a vontade dele, mesmo você sendo fraco ou até considerado louco, Deus vai usar você para confundir os sábios. Vai usar você para confundir os fortes. E Deus nos abençoe, Deus te abençoe, né? E aí nós podemos ver um exemplo, né, que no meio da nossa vida também nós temos que fazer escolha. Assim como Deus nos escolhe, Deus escolhe caminhos que nós devemos tomar e seguir, também nós temos que fazer escolha. Nós podemos aqui ver um exemplo, a questão de Moisés. Hebreus 11, 24 e 25 diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, né, praticamente, né, como a filha de Faraó não tinha tido descendente, Moisés poderia ter assumido o cargo, né, de Faraó. Mas diz aqui que ele, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, fazer parte, né, da dinastia do Faraó envolvia pecado. E qual era um dos pecados? O primeiro pecado logo é: não terás outros deuses antes de mim. O Faraó era considerado um deus. Então já estava transgredindo o primeiro mandamento. As imagens lá, existiam inúmeras imagens, né, de deuses, falsos deuses, né? Então ele escolheu não participar desse tipo, né, de sistema. Então nós também temos que escolher. Nós hoje estamos, muitos de nós, sendo pressionados, né, a tomar determinadas decisões, né? E nós temos que tomar decisões, né, pela fé. Porque pela fé é que nós vencemos as batalhas, né? Como diz a Bíblia, né, em Hebreus, que pela fé é que nós fazemos as boas ações. A fé nos move, né, para que nós possamos, né, honrar a Deus. E a fé nos dá o poder também para fazer o quê? Para seguir no caminho que Deus, né, Deus quer para nós, né? Então, pela fé, Moisés tomou essa decisão. E você, já tomou a sua? Você tem que tomar, às vezes, decisões que a gente não imagina, né? Nesse tempo, né, que nós estamos, de fato, no tempo do fim, né? Coisas que estão acontecendo nesse tempo hoje, nós não imaginávamos que iria acontecer. Apesar que algo similar já pode ter acontecido no passado, né? Deus quer que nós conheçamos a verdade. E a verdade está revelada nas Escrituras. E aqui nos conta a história, né, de Josias, né, um rei, né, que apesar de ter familiares antecedentes com bastantes problemas, ele escolheu, como eu falei para vocês, escolheu cortar, né, aquela sequência, né, de caminhos errados, né, dos seus antecedentes. E diz aqui, no comentário da lição, diz assim: Josias, que tinha 8 anos, quando se tornou rei de Judá, reinou por 31 anos. Do ano 640 a 609 a.C., antes de morrer no campo de batalha. No 18º ano de seu reinado, aconteceu algo que, pelo menos por um tempo, mudou a história do povo de Deus. O que aconteceu? Quando ele tinha, né, segundo Reis 22, de 1 a 2, diz: quando Josias tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém.
E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías e de Boscate. E fez, a Bíblia aqui nos diz, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele tinha defeito? Tem. Mas meio aos nossos defeitos, nós escolhemos, né, seguir a Deus e servir a Deus. Ele é o que ele fez. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai. E não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Isso aqui é maravilhoso. É a mensagem maravilhosa. Porque quem leu a Bíblia vê que cada um dos outros reis dizia que eles transgrediu, desobedeceu, transgrediu, desobedeceu, transgrediu, desobedeceu. Infelizmente, a maioria, o relato da história está dessa forma. Em 2 Reis 22:4 diz o quê? Que ele tinha, né, um senhor chamado Euquias, que era o sumo sacerdote, que ajudava a Josias. E esse Euquias, né, organizaram, né, que tinham depredado, né, na verdade, o templo de Jerusalém, tinham passado por muitas adversidades, e Josias, né, e os sumos sacerdotes resolveram restaurar o templo. E diz aqui, com isso eles tomaram dinheiro, né, para trazer para a casa de Deus, né, e os guardas do umbral da porta ajuntavam esse dinheiro que o povo trazia, as ofertas. E o que aconteceu, né? Diz lá que tinham pessoas como carpinteiros, edificadores e pedreiros, né? E eles, né, deram dinheiro para essas pessoas para comprar madeira, pedras lavadas para reparar a casa de Deus. Então, uma das coisas principais que a gente vê, quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece a verdade, nós nos preocupamos com a causa, ou seja, com as coisas que Deus quer que nós sigamos, que é a causa, e também com a casa dele, que é o lugar onde nós o adoramos. Às vezes, né, se nós cuidamos da nossa casa, né, então tivemos o melhor TV, o melhor som, ou o melhor carro, né, e às vezes na hora de dar a oferta para a causa de Deus e a casa de Deus, nós não damos. Ou se damos de um modo, né, como diz, mísero valor. E Deus vê tudo que está acontecendo. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo o quê? De tal maneira que deu o quê? Seu Filho unigênito para todo crer nele que não pereça, né? Está lá em João. Deus deu o quê? Tudo. Porque Deus se deu, né, como uma divindade para nos salvar, tornar-se humano. E às vezes, será se nós estamos nos dando para Deus? É algo sério. Eu fico pensando às vezes, de vez em quando, sinceramente, a gente não está. E o que aconteceu? Aqui em 2 Reis 22:8 diz: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã. Eles, nessa reforma do templo, o que acontece? Ele achou o livro da lei da casa do Senhor. O livro da lei estava relacionado com o quê? Com o Pentateuco, com os escritos, né, de Moisés. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Leu para quem? Leu para Josias, para o rei. Também Safã, o escrivão, fez saber o rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. Né? Então o Safã leu, e Safã leu o livro diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, o que aconteceu? Rasgou suas vestes. De fato é estranho, né? Eu me lembro da primeira vez lendo a Bíblia, né? E lá está lá em Levítico, né? Levítico 11, que fala sobre os animais limpos e impuros. É uma coisa que eu nunca esqueço. Mas limpos e impuros, está lá em Levítico 11, né? Aí lá diz vários animais que eu conhecia, né? Aí chega uma hora, né? Eu lendo, olha o que está escrito aqui, Levítico 11:7. E também o porco, né? Deus disse que podia comer animal que tinha pés fendidos e ruminasse, né? O boi tem os pés fendidos e rumina. Então o boi continua ainda sendo um animal que pode ser comido até hoje, mas apesar de, né, de haver doenças e tudo mais, ainda faz parte dos animais que Deus considera, diz que são limpos. Aí chega aqui nesse porco, ó. Também o porco tem unhas fendidas, né? Fendidas unhas, divididas as unhas, mas ele não rumina, ele é imundo. E alguns estão dizendo que Jesus mudou isso aqui, né? Se Jesus mudasse isso, revogasse, estaria escrito em algum lugar. Alguns dizem, usam uma passagem lá de Atos, né? Que Deus fala claramente, né? Que Pedro comparava pessoas com animais, né? Então comparava as pessoas, né, que eram de Israel como se fossem puras, né? E as pessoas, os gentios impuros. Aí Deus deu uma visão para ele e diz: olha, não considere impuro aquilo que eu não considero. Então as pessoas não podem ser consideradas igual aos animais, puras e impuras. As pessoas são consideradas o que na Bíblia? Justo e ímpio.
O que é o justo? É aquele que aceita Jesus como Salvador, Senhor. E o ímpio é aquele que, conhecendo a verdade, ele rejeita a Deus e a Jesus. Então, ele rasgou os livros, porque ele viu a verdade. E quando eu falei para vocês, quando eu vi a verdade a respeito do porco, eu não era nem adventista ainda. E aí eu já vi que tinha que deixar. E tinha um porco me esperando em casa. Que eu, quando vinha de férias, né, da universidade, que eu estava estudando lá em Teresina, eu comia o porco de manhã, de tarde e de noite. E eu dizia, ih, rapaz, aqui é o porco, ó, não vou mais comer porco. E eu vou dizer para você, deixou de ser gostoso? Não. Então nem sempre aquilo que é gostoso é para o nosso bem. É interessante, né? Alguns usam drogas, né? E alguns pessoas, mas como é que a pessoa usa drogas? Sabe por quê? Porque dá prazer. É justamente isso. E dá prazer, às vezes, muito mais do que determinadas coisas naturais. Por isso que a pessoa fica dependente. Mas a gente tem que entender nem que não é porque dá prazer que aquilo me faz bem. Então a gente tem que primeiro ver se aquilo dá prazer e lhe faz bem. É isso que Deus quer que nós façamos na nossa vida. Tem que unir as duas coisas, não basta só uma. Então sucedeu que quando ele leu o livro da vez, rasgou as vestes. Por quê? Porque ele viu que a situação do povo de Israel era difícil. Em 2 Reis 22:13, ele falou o quê? Ide consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor. Ele viu que... E aí, naquela época, né? Ele viu a situação do povo, era crítica. E hoje, nossa situação com a humanidade, como é que está? Como estará o furor de Deus? Que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro. Nós estamos dando ouvido? Para Deus dar ouvido, né? É seguir. Eu vou dizer, tem pessoas que são doutores em Bíblia, mas não obedecem, ainda ensina para os outros desobedecer. Quer ver um exemplo? Papa Francisco, os papas. Eles não obedecem ao que está escrito. Ainda diz que a Bíblia perdeu a validade. Então, não dá para confiar nesse tipo de pessoas. Então, não dou ouvido às palavras desse livro para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Mas ele leu nesse livro da lei, tem várias coisas que Deus revela, né? Segundo os reis, continuando a história aqui, 23:12-13 diz, também o rei, o que ele resolveu fazer? Ele viu que a situação lá estava crítica. E decidiu fazer uma reforma. Então, primeiro houve o quê? Um reavivamento. Que é reavivamento? Quando você lê a Bíblia, você vê a verdade, Deus, o Espírito Santo te mostra, olha, muda de caminho, muda de rumo. E a próxima fase é o quê? Você tem que tomar a decisão de fazer uma reforma em sua vida. Que reforma é essa? Vamos ver que foi a reforma. Ele diz, também o rei derrubou os altares que estavam no terraço do cenáculo de Acais. Acais é um dos antecedentes, né, ancestrais dele. Acais fez muita coisa errada. Né? Casou com a mulher que só teve problema. Então eles adoravam, né, Baal, que significa Senhor, e Astarote, né, que significa deusa mãe. Né? E diz, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizeram Manassés. Manassés foi terrível, foi agoureiro, matou os filhos, fez tanta coisa, mas ainda aceitou a Deus no final da história. A Bíblia diz que Manassés aceitou. Mas ele deixou o que? O mau exemplo, Manassés, nos 2 atos da casa dos senhores. E o que ele fez com esses altares? Desmiuçou e os tirou dali, lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. Que altares que existiam? Existiam altares de adoração ao deus Baal, que é o deus Sol, e altares à deusa mãe, que é a deusa Lua. Isso representa as 2 grandes religiões que existem ainda hoje. A religião que representa o Sol, por incrível que pareça, está dentro do que nós chamamos de cristianismo. O papado, né, ensina as pessoas a adorar e guardar o dia do domingo, que é o dia do Deus Sol. E as religiões, né, islamitas, né, elas têm como Deus principal e como símbolo a lua crescente. Deus a lua. O que Josias fez? O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém. A mão direita do monte de Masite, as quais edificara Salomão. Até Salomão tinha deixado coisa errada lá. Rei de Israel. A Astarote, ó, porque Astarote é a deusa mãe, deusa lua, em algum lugar. Em outros lugares, pelo povo greco-romano, é conhecido como Afrodite.
Vênus, né? Diana, né? E vários outros nomes. No Egito é conhecida como Ísis, né? Abominação dos Sidônios, e a Quemosa, abominação dos Moabitas, Milcom, abominação dos filhos de Amon. E esse Milcom, Quemos, né, são falsos deuses, e tinha o deus principal, né, daquele povo, que era o quê? Baal, que no Egito é chamado de Ra, é chamado de Osíris, né? A manifestação dele é os filhos, que é chamado Horus, que é no povo greco-romano é chamado de Apolo, no povo greco-romano é chamado de Zeus, né? Em outros povos é Odin e Thor. E olha que eu leio a historinha de Thor e eu acompanho as histórias de Thor. Mas eu não faço parte dessa adoração, não. Graças a Deus, Deus me libertou. Eu acompanho as histórias. Mas eu sei que tudo isso são representações de quem? De Satanás. Segundo Reis 23, 24. Desculpa. Nos diz: porém, no ano 18º do rei Josias, esta época se celebrou ao Senhor em Jerusalém. O que ele fez? Ele fez toda essa reforma. Ele fez o que ele podia. Porque tem pessoas que, quando começou a destruir essas coisas aí, eles pegaram e guardaram, esconderam. Pode ter certeza. Mas ele fez o que ele podia. E o que ele diz? Instituiu o que agora? A Páscoa. Quando ele viu lá na Bíblia, nas Escrituras, né, de Moisés, a Páscoa. Que a Páscoa significa o quê? Passagem. Celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. E também, né, os adivinhos, ó, tinha pessoas que eram adivinhos. Que são adivinhos, né, são pessoas, né, que leem mão, né, prognosticam, né, coisas que vão acontecer. Os feiticeiros, são pessoas que criam ilusões, né, da vida, na vida das pessoas, são feiticeiros, né? Os terafim, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá, em Jerusalém, o que Josias fez? Extirpou, destruiu, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias acha na casa do Senhor. Então, e o que nós podemos tirar de lição para nós hoje? Aí tem um lugar que você pode fazer também o quê? Fazer uma reforma na sua casa. Tem que começar na sua casa. E aí você pode ver que pode ter algumas coisas que você dedicou a falsos deuses e que você às vezes tem que retirar. Alguns falam que é TV. Não, TV tem coisa de falsos deuses? Tem. Mas não é a TV em si, é os filmes que você pode estar vendo, né? Pode ser as novelas que você esteja assistindo, né? Então, essas reformas que você tem que fazer. A TV serve para assistir um culto, né? Ouvir um hino, assistir um jornal com informações, né? Então não podemos colocar a culpa no objeto, mas e sim no que você está escolhendo. A faca é o mal em si? Não, a faca pode ser usada para cortar uma carne, uma fruta, né? Mas só de ser usada também para matar as pessoas. Então Deus não fica tratando de objetos. Aqui, os objetos foram destruídos aqui porque eram dedicados a esses falsos deuses. Então, se você dedicou ou tem dedicado alguns objetos dentro da sua casa, você tem que fazer essa reforma. Tem que começar com essa reforma. E tem que, né, que participar dos cultos de adoração que Deus instituiu. Né? Que cultos são esses? O culto familiar, né, pela manhã, a oração de agradecimento pelos alimentos, né, a cada refeição que você faz. E à noite também você tem que fazer um culto, né? Fazer uma oração também para dormir. Porque para que Deus te proteja, proteja teu lar. É o mínimo que você pode fazer. Tem que ler a Bíblia, tem que ler livros, né, que está relacionado com a Bíblia, te ajuda a compreender a Bíblia. E essa reforma nós temos que fazer, porque acho que por que eu não melhoro? Olha, mesmo eu fazendo isso, eu ainda estou em fase de melhora. Tem muitas lutas que eu tenho na minha vida e mesmo assim, se eu não fizesse isso, eu estaria pior. Minha situação seria pior. Então, Josias fez essa reforma. Nós também podemos aprender com ele. Que temos que fazer também a reforma. E essa reforma que nós temos que fazer começa na nossa casa, em nosso lar. Aqui, ó, em Deuteronômio 10, verso 12 a 14, diz assim: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Deus pede alguma coisa para nós? Pede.
Assim como Deus nos dá muitas coisas, dá a vida, dá o fôlego, dá várias coisas, Deus também pede para nós também algumas coisas, porque Ele sabe que são coisas para o quê? Para o nosso bem, para o teu bem. O que Deus pede de nós? Tá? Deuteronômio 10, de 12 a 14. Senão que temas ao Senhor teu Deus. Primeiro que é temor, é respeito, suprema consideração por Deus. E isso aí é a nossa luta diária. Como é que nós vamos mostrar que temos suprema consideração por Deus? Quando a gente lê as Escrituras e Deus diz, faz isso. Ó, deixa o porco. Não come, né, esse tipo de animais aqui. Esses peixes, é só esses. Eu dou esse exemplo aqui, que é um exemplo prático do seu dia a dia, que você pensa que não é importante, mas é. Se você não vencer nas coisas que você se alimenta, você não vai vencer mais nenhuma coisa. Infelizmente. Deixa o café. Deixa as coisas que Deus já disse para você que você não deve se alimentar. Para teu bem. Também faça a reforma, né, na sua vida. Tem livros que não vale a pena ser lidos. Tem histórias que não vale a pena serem lidas ou ouvidas, né? Não vale a pena. Tem determinadas coisas que você já sabe que ali não tem nada de bom. Para que você vai perder seu tempo naquilo? Né? Essa reforma que Deus pede, né? E como é que nós vamos fazer isso aí? Isso, se a gente fizer isso, nós estamos mostrando que temos o quê? Temor a Deus. Respeitamos a Ele. E Deus quer o quê? Que nós andemos em todos os seus caminhos. O que é esses caminhos? É andar de acordo com a palavra dele. E o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Ou seja, esse esforço que nós fazemos não vai nos salvar, mas vai nos permitir que Satanás nos ataque menos. Ó, salva? Não salva. Mas vai nos proteger de vários ataques de Satanás. Se nós seguirmos esse caminho. Não quer dizer que ele não vai nos atacar. Vai atacar também. Às vezes até mais. Porque quando você já está envolvido nas coisas que ele quer que você esteja envolvido, ele deixa você tranquilo e relaxado. Pode perceber se não é assim. Quando você decide seguir a Deus, você vai ver, aí começa a guerra e a luta. Deus quer o quê? Que nós guardamos os mandamentos dele e os seus estatutos, né, que foram ordenados. Para o quê? Para o nosso bem. Eis que os céus e os céus dos céus pertencem a quem? Ao Senhor teu Deus, a Yahvé teu Deus. A terra e tudo que nela é. Ou seja, tudo pertence a Deus, meus irmãos. Mas dentro dessas todas as outras coisas, tem coisas que Satanás usa para a nossa destruição. Quem foi que criou a papoula? Foi Satanás ou foi Deus? Deus criou todas as coisas, né? Mas Satanás pega as coisas que Deus criou e transforma em venenos. Para a cerveja, vem de um produto, né, natural, e você fermenta e cria a cerveja que faz mal ao ser humano. E eu vou dizer para vocês que eu já bebi cerveja. Mas Deus me libertou. E o importante não é o seu passado em si, o seu presente, o que você vai fazer no seu futuro. Porque o passado eu não consigo mais resolver. Eu só consigo contar para vocês o que aconteceu. Teve prejuízo? Tive prejuízo. Tem consequência? Tem consequência. Se eu não tivesse feito, teria sido melhor para mim. Mas já foi feito, o que é que eu posso fazer? Agora é deixar de fazer agora. Também é o que recomenda para você. Neemias 9,6, ó, só tu és Senhor, só tu és Senhor. Tu fizeste o quê? O céu e os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Tu os guarda com vida a todos. Você está vivo? Por que você está vivo? É porque Deus tem te guardado. Satanás quer a tua morte, a minha morte. Nós podemos ver aí as doenças que ele espalha no ar, as doenças que ele usa, né? E ele usa pessoas também más, né, de má índole, para o quê? Para provocar e trazer doença para a população. Não se iluda, usa. Pode ter certeza que ele usa. E diz aqui, tu guarda com vidas a todos, e o exército dos céus adora a Deus. Então, se você está vivo ainda, você está ouvindo essa mensagem aqui, é porque Deus te guardou. Deus te guardou para você ouvir essa mensagem. Ela tem uma importância para você, assim como tem para mim. Segundo Crônicas 6,18 diz assim, ó, mas na verdade habitará Deus com os homens na terra? Deus habita com a gente aqui na terra? Eis que os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que tenho edificada. Aqui era Davi falando, né? Dizendo, Deus habita conosco, habita.
Deus disse que vai, Jesus falou que iria, mas ia o quê? Nos dar outro consolador. Deus é maravilhoso, não nos abandona. Em João, né? Jesus disse que ia nos enviar um outro consolador, que é o Espírito Santo. E ele ainda fala assim, se ele não for, o consolador não virá. Ó. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. E Jesus já foi. E quando ele vier, convencerá o que, meus irmãos? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso, meu Deus, isso é um maravilhoso. Deus não te deixa sozinho. Porque se Deus te deixasse sozinho, Satanás já tinha te destruído. Não tenha dúvida. Se você está vivo, é porque Deus está te mantido vivo. Então, meus irmãos, agora qual é a razão para que Deus nos quer vivo? Assim como Josias, Deus fez com que Josias conhecesse a verdade. Para que Josias o quê? Conhecesse a verdade e se libertasse. E seguisse nos caminhos corretos. Então, outros livros também, como o livro de Jeremias, também cita passagem do livro de Deuteronômio. E não é só Jeremias, não. A gente vê aqui um exemplo. Então, Deuteronômio 4:25 diz: quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, né? Ou seja, netos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes. Ó, Deus já sabia que tinha alguns que, depois que, com o passar do tempo, ia envelhecer, ia se corromper. E fizer de alguma escultura, ia fazer o quê? Descumprir o segundo mandamento, que é fazer o quê? Escultura. Por quê? Porque a adoração ao Deus Sol e a Deus Lua envolve esculturas. Envolve imagens e representações do Sol e da Lua. Semelhança de alguma coisa que fizerdes que é mal. O que é isso? É mal aos olhos do Senhor teu Deus. E o que é que faz com Deus? Provoca a Deus a ira. Por quê? Porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus nos criou para nós o adorarmos, né? Não há necessidade de imagens. Por isso que Deus proíbe. Deus quer que nós o adoremos em espírito e verdade. Como é que nós adoramos? Com a nossa mente, com o nosso ser. É que nós adoramos a Deus. E aí Deus fala que com o tempo as pessoas iam se afastar dele, como nós estamos hoje afastados. Muitos estão afastados, nem sabem quem é Deus, nem que Deus existe. Deus diz que mesmo assim há um tempo de oportunidade para todos. Deuteronômio 4:29 diz assim: então dali buscará o Senhor teu Deus e o acharás. Amém? Ó, você está buscando a Deus, você pode encontrá-lo. Aqui diz quando? Quando buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Como é que nós sabemos que estamos buscando a Deus de todo o nosso coração e nossa alma? Tem que haver reavivamento e o que? Reforma. As duas coisas juntas. Nossa vida tem que mudar. Nossos maus hábitos têm que ser o quê? Começar a ser vencidos, né? Porque eu não vou dizer para você que a gente vai vencer de uma hora para outra, mas nós temos que dar um rumo na direção certa. Assim como Josias fez, a reforma. E também tem que ler as escrituras para saber o quê? Qual é a verdade. Jeremias 7:3-5 diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos. Ó, o que é caminho? É procedimento. E as vossas obras, que de novo, são procedimentos. E vos farei habitar nesse lugar. Então, pelos nossos atos, nós estamos mostrando a quem nós adoramos, meus irmãos. Pelos atos. Mas se não tiver no coração, olha, se não tiver no coração, aí que os seus atos não vão representar a Deus. Agora, você fazendo alguns atos, você ainda pode estar se enganando? Pode. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Às vezes a gente fica baseado aqui no templo. Não, porque a gente vai à igreja, vai ao culto, né, 3 vezes por semana, né? Chega lá, ajoelha, a gente ora, ou alguns fazem a reza, né? Vai na procissão, né? Outros fazem determinadas coisas e acham que isso aí é o suficiente. Não. Esses atos aí, se não tiver uma razão justa, não serve para nada. Diz aqui, ó: mas se devera melhorar os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticar o juízo entre um homem e seu próximo. Para Deus, o que importa é nós guardarmos os mandamentos dele, o quê? Em relação a ele, Deus, né? São os 4 primeiros mandamentos. Em relação ao próximo, são os outros 6 mandamentos. Isso para Deus significa o quê? Guardar os mandamentos. Isso para Deus significa o quê? Praticar o juízo, né? Com as pessoas.
é fazer o que Deus diz que nós devemos fazer. Isso é fácil? Eu vou dizer para você que não é fácil, não. Mas Miqueias também diz assim, ó. Ó povo meu, que te tenho feito? Deus faz uma pergunta para mim e para você hoje. O que Deus fez para nós, para mim ou para você? O que eu te tenho feito? Com que te enfadei? Testifica contra mim. Vai lá e conversa com Deus. Se você está com alguma coisa, né, com Deus, converse com Ele em oração. Pois te fiz subir da terra do Egito e da casa de servidão te remi e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Aí o que Deus fala? Com que eu vou me apresentar a Deus? Como é que você acha? Como é que Deus vai me reconhecer? Deus vai me aceitar? Alguns têm essa dúvida. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? É uma pergunta. Ó. Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, bezerros de um ano, né? Com dinheiro, com riqueza, poder, né? Bezerros e animais. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Essas coisas são importantes? São. Mas é isso que Deus te pede? Darei o meu primogênito pela minha transgressão. Ou seja, às vezes teve alguns reis que sacrificaram os filhos. Fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Olha o que Deus diz que nós devemos fazer. Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques o que? A justiça. Ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Praticar a justiça. O que é praticar a justiça? E o que é a justiça? É Jesus. É Deus aqui a justiça. E como é que nós praticamos a justiça? Fazendo a vontade de Deus. E amar a benignidade. O que é benigno? É algo bom. O que é bom? Bom é Deus. Então, quando nós seguimos e servimos a Deus, nós estamos o quê? Amando a benignidade. E andar humildemente com Deus, por quê? Porque Deus nos corrige. E como é que nós somos corrigidos? Todo dia que você lê a Bíblia, Deus vai te ensinar algo que você tem que melhorar. Algo, caminho que você tem que seguir. Você está disposto a fazer isso? Eu estou disposto, mas não tem sido fácil não. Mas eu vou seguir até o fim. Miqueias 6:11-2. Seria eu limpo? Faz uma pergunta. Será se nós estamos limpos perante Deus com balanças falsas? O que é balanças falsas? Né? É você, né, na hora que for dar um preço de uma coisa, né, que você vai vender ou vai comprar, né, você tenta, né, deturpar o valor. Isso é o que? Balança falsa. E com a bolsa de pesos enganosos, né, você para comprar do outro, você tenta depreciar o valor do outro, né, para comprar mais barato. Mas no seu caso, você tenta subir o valor para você vender o mais caro possível. Seria nós limpos perante Deus? Não. Nós temos que ser justos. Porque os seus ricos estão cheios de violência, ó, e os seus habitantes falam o quê? Mentiras, e a sua língua é enganosa na sua boca. O engano. Falsidade, mentira e engano. Essa é uma luta que nós temos que lutar a cada dia. Aqui em Miqueias 2:1-2 diz: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade. Ó. O que é iniquidade? É pecado. Está ali só pensando em fazer o mal. E o que é o mal? É desobedecer a Deus. Isso é o mal. Maquinam o mal. Ou seja, planejando o mal. A luz da alva o pratica. Quando o dia, né, amanhece, eles praticam aquele mal. Porque está no poder da sua mão. E aí nós podemos ver, né, que pessoas, né, e eu vou ter que trazer aqui o assunto, né, pessoas usando leis para perseguir pessoas que não roubaram ou não fizeram determinadas coisas, mas por questão de escolha, né, ou questão de consciência, como a questão das vacinas, né, estão sendo perseguidos. Ainda estão dizendo ainda que não tem nada a ver, né, com o que ocorreu no passado. E o que ocorreu no passado não foi assim, não. Será que existem cidadãos, né, de melhor categoria, outros de pior categoria por causa de uma escolha, né, da pessoa? Uma escolha que alguns dizem que você nem tem direito dessa escolha. Não tem o quê? A escolha de que fazer com o seu próprio corpo pertence a você. Sempre pertence a você. O que você vai comer, o que você vai beber, o que vai vestir, não deveria ser sua escolha. E também o que você vai aplicar em você, não é você que tem que escolher. Não, mas se você escolher, você agora pode ser penalizado por isso. Doenças, existem várias doenças que levam contaminações. Tem HIV, tem sífilis, tem várias doenças, né? HPV, e tem hanseníase, tuberculose.
E não estou vendo ninguém sendo proibido, né? Por causa desse tipo de doença. Essas doenças também, eles existem e sempre existiram e estão contaminando as pessoas aí. E as pessoas estão morrendo também por causa dessas doenças. Tem coisas estranhas acontecendo nesse tempo do fim. Aqui diz, ó, pessoas que cobiçam campos, roubam-nos, cobiçam casas, arrebatam-nas, ó. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Deus esquece disso? Não esquece. Se você maquina o mal para tomar algo que é direito do outro, não pense que Deus está de acordo, não. Miqueias 3 diz, a vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a carne de cima dos seus ossos. Né? Exploração, né? A exploração. Miqueias 3,5 diz, assim diz o Senhor acerca dos profetas, né, que fazem errar meu povo, mordem com seus dentes, né, clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Ou seja, se você não tiver de acordo, ó, é o que eu falei aqui, está acontecendo hoje. Se você, né, para uns eles clamam paz, por quê? Porque você está obedecendo eles, mas para aqueles, né, que não faz acordo com eles, eles preparam o quê? Para a guerra. Será que tem alguma coisa diferente hoje? Miqueias 3,11 diz, seus chefes dão a sentença por suborno e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Acontece hoje ainda. Os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal vai nos sobrevir. Às vezes nós pensamos, né, que nenhum mal vai acontecer. Mas nós temos que lembrar da oração de Daniel. E por que Daniel orou? Daniel orou o quê? Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ó. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos e teus juízos. Por que Daniel orou assim? E Daniel foi levado cativo com vários outros, né, por causa da desobediência do povo de Israel. Ele sabia as consequências. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também ao povo de toda a terra. O que o povo fez? Não deu ouvidos. E hoje, o povo está dando os ouvidos? Alguns estão dizendo que a liberdade não é nada importante, não. Será que a liberdade não é importante? Deus te criou livre e você não acha a liberdade importante? Você só não acha porque ela não te foi tomada ainda. Porque você não foi atingido ainda. Mas você vai ser atingido. Sabe por quê? E quando a liberdade dos outros, que essa liberdade é perdida, uma hora vai chegar em você. É o que aconteceu na época lá na Alemanha. Isso aconteceu. Presta atenção. A história pode se repetir. Daniel 9, 8, 10. Só tem uma maneira, meus irmãos. Nós temos que estudar as profecias, ler a Bíblia, porque o tempo chegou, o tempo do fim. E aqui diz, Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence o quê? A misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra ele, não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos na sua lei, que nos deu por intermédio dos seus servos profetas. Sabe o que vai acontecer? Porque nós não estamos defendendo a liberdade? Vai vir um grande decreto que Deus falou em Apocalipse 13, né? Um decreto mundial que vai obrigar as pessoas a não comprar ou não vender se não aceitar a marca da besta, ou sinal ou número do seu nome. Sabe por quê? Porque nós não defendemos a liberdade. Eu estou defendendo, estou fazendo o melhor que eu posso. Por isso que eu estou falando para você aqui. E estou clamando para que você faça isso também. Não é porque esse decreto vai vir que nós não devemos falar e defender a liberdade. Sabe por quê? Porque se nós não defendermos a liberdade, mais rápido virá a perseguição. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê o poder para defender a liberdade, para que as pessoas possam fazer suas escolhas livres. Porque o céu, ninguém vai para o céu obrigado. O céu é uma escolha pessoal. É uma escolha de vida ou morte. Muito mais do que você tomar uma vacina. A vacina você pode até morrer ou não morrer se tomar a vacina. Mas não será a morte eterna. Mas para o céu, sim. Que Deus te abençoe. A você e seus familiares. Que Deus te dê um bom fim de semana. E já desejo a ti um feliz sábado.
Que começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Que Deus te abençoe e a todos nós. Amém.